Oi pessoal, o assunto hoje é: qual resina dá mais bolha? Qual resina dá mais bolha? Essa pergunta me fazem com muita frequência. Clóvis, pode me indicar uma resina que dê menos bolha, que fique com menos bolha? Qual resina provoca menos bolha? Primeiro passo, a maioria das resinas puras não provocam bolhas. Bolhas, ele é proveniente do processo. Eu já falei para vocês aqui, demonstrei como é que você faz para provocar menos bolhas no seu processo. E, outra coisa, se por acaso aparecer bolhas do seu processo, existem formas de eliminar, uma série de formas. Eu aqui enumerei pelo menos 10 formas diferentes para você conseguir eliminar as bolhas do seu processo. Mas, vamos lá. Qual resina, digamos assim, retém mais bolhas? Ele é ligado diretamente à viscosidade do sistema. Então as resinas que têm maior viscosidade, ela tem maior dificuldade de eliminar as bolhas. E é uma coisa bastante simples. Imagina um mel e imagina, por exemplo, um azeite e um vinagre. Se você provocar bolha nos três, então o mel, vamos levar em consideração uma resina de alta viscosidade, um azeite ou um óleo de cozinha, uma resina de média viscosidade, e um vinagre, uma resina de baixa viscosidade. Então o que acontece? Quando você faz a mistura e derrame, você provoca bolhas. Não é a resina que tem bolhas, não é a resina que provoca bolhas. É você, ao manipular, ao misturar, ao derramar, que provoca essas bolhas. Então, consequentemente, quanto mais grosso for o sistema, maior é a dificuldade das bolhas subirem. A bolha ela sobe porque ela tem ar dentro, então imagina um balão em algo muito denso, né? Um balão, por exemplo, dentro d'água, e ele vai tender a flutuar. Só que quanto mais grosso ele é, a bolha tem maior dificuldade de subir, porque é muito grosso. Então a de média viscosidade um pouco menos e a de baixa viscosidade mais fácil de sair. E consequentemente, quanto menor for a bolha, menos ar tem dentro e menos possibilidade de subir ele tem. Então, novamente, as que forem mais grossas, as microbolhas ou as bolhas menores, vão ser muito mais difíceis de sair do que as de menor viscosidade. Então, nas mais grossas, nas resinas de alta viscosidade, consegue subir as bolhas maiores. As médias já têm maior dificuldade e as pequenas muito mais dificuldade. E isso vai facilitando enquanto mais líquido é a resina. Lembre-se também que a resina ela é viscosa, mas quando mistura com o endurecedor que costuma ser líquido, ela costuma a diluir mais ainda. Mas é proporcional. O mais viscoso vai diluir um pouco, o médio vai diluir um pouco mais e o mais líquido vai ser diluído mais ainda. Então, obviamente, as resinas de menor viscosidade, elas vão ter mais facilidade em sair as bolhas. Mas em qualquer um dos casos, tente provocar menos bolhas. Outra coisa que pode ter bolha no molde é que, dependendo do tipo do molde, se ele tiver alguns cantos de difícil infiltração da resina, ele forma um vácuo naquele ponto. E aí a bolha não consegue sair porque ele fica tampado ali. Quando você tira a peça do molde, fica parecendo um rebaixo, uma falha, porque ficou aquela bolha seca ali. A resina não chegou a molhar todo o molde. Então, tente evitar isso aí. Uma forma de você também evitar que forme essas bolhas que grudam nas paredes e ficam furos é, muitas vezes, você molhar o molde com a resina antes. Então, o que é isso? Você joga um pouquinho de resina e roda ele em todo o molde para que todos os cantos sejam umectados pela resina antes de jogar a resina e completar. Aí, como a parede está molhada, mesmo que a bolha bata ali, mas como ele já está molhado, ele consegue sair e subir, dado as devidas proporções disso que eu falei antes também. E obviamente, tá?
esse negócio de bolhas tem muito a ver com a prática da mistura, com a prática de despejar no molde. Quanto mais próximo do molde, menos bolha você provoca. Isso eu já te falei naqueles outros vídeos que eu mencionei. Então, é o seguinte, resina pura não provoca bolha. A não ser, em alguns casos, tá? Onde a peça é muito grande, então, por exemplo, um orgonite de uma pirâmide, você põe muita resina, aí o que acontece é que a resina esquenta muito e ele pode ferver. Ou, em alguma peça que a resina tenha materiais porosos, já comentei sobre isso, então eu tenho um pedaço de madeira, um pedaço de folha, um pedaço de gesso, um pedaço de cimento, tudo isso aí tem porosidades nele. Quando a resina começa a penetrar nessas porosidades, o ar que está dentro desses poros quer sair. Aí você vai começar a ver um monte de bolinhas saindo em volta desses tipos de peças porosas. Tá ok, gente? Espero ter ficado bem claro sobre isso. Então, resina não provoca bolha, quem provoca a bolha é quem mistura. Mas, novamente, a mais grossa retém mais, a média retém um pouco menos e a mais líquida, né, a menos viscosa, é o que retém menos bolhas. Ok? Para variar, gente, né? Tendo dúvida, manda e-mail, faz um comentário. Até a próxima. Tchau!